Já alguma vez sentiu que pegar no saco das compras do supermercado exige um esforço que antes não exigia? Ou que subir um simples lanço de escadas o deixa a ofegar, com o coração a bater descontroladamente, como se tivesse corrido uma maratona? Talvez tenha reparado que levantar-se da sua cadeira favorita já não é um movimento tão fluido que precisa daquele pequeno empurrão com as mãos. Isto não é imaginação sua. É uma realidade silenciosa e dolorosa que muitos de nós enfrentamos depois dos 60 anos. É a perda gradual da nossa força, da nossa independência. É um ladrão que chega sem fazer barulho e que, aos poucos, nos vai roubando a capacidade de fazer as coisas mais simples, as coisas que nos dão alegria e autonomia. O medo de uma queda, o receio de já não conseguir acompanhar os netos no parque, a frustração de ter de pedir ajuda para abrir um frasco. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte disto não é uma sentença inevitável da idade? E se houvesse uma forma simples, deliciosa e ao alcance de todos para combater este ladrão? Existe um alimento poderoso, um verdadeiro segredo guardado na prateleira do seu supermercado, que pode ser a chave para travar e até reverter esta perda de força. Neste vídeo, vamos desvendar que alimento é este e explorar outros hábitos surpreendentemente fáceis que o podem ajudar a reconstruir a sua vitalidade, músculo a músculo. E peço-lhe que fique até ao fim, porque o último conselho que tenho para si é algo que provavelmente nunca associou à força muscular, mas que pode ser a peça mais importante de todo o puzzle. Então, vamos diretos ao que interessa. Qual é este alimento quase milagroso que pode ser o nosso maior aliado na luta contra a fraqueza que a idade teima em trazer? A resposta pode surpreendê-lo pela sua simplicidade. É o iogurte grego. Sim, aquele iogurte mais espesso e cremoso. Mas não um iogurte grego qualquer, cheio de açúcar e sabores artificiais. Falo do iogurte grego natural, simples. Agora talvez esteja a pensar: iogurte? É só isso? Mas a ciência por detrás desta simplicidade é extraordinariamente poderosa. Os nossos músculos são feitos de proteína. Pense na proteína como os tijolos de uma casa. Com o passar dos anos, é como se a nossa casa começasse a perder alguns tijolos todos os dias. Se não repusermos esses tijolos, a casa começa a ficar frágil, instável. A perda muscular, ou sarcopenia, como os médicos lhe chamam, é exatamente isso. O iogurte grego é uma das fontes de proteína mais concentradas, biodisponíveis e fáceis de consumir que existem. Uma pequena taça pode conter o dobro da proteína de um iogurte normal. E não é só a quantidade de proteína que importa, mas também a sua qualidade. O iogurte grego é riquíssimo num aminoácido essencial chamado leucina. A leucina é como o mestre de obras do nosso corpo. É ela que dá a ordem para começar a construção, para pegar nos tijolos de proteína e reparar e construir o tecido muscular. Sem leucina suficiente, a proteína que comemos não é utilizada de forma tão eficaz para construir músculo. E à medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se um pouco mais resistente a este sinal. Precisamos de um pouco mais de leucina para que o mestre de obras ouça a ordem. O iogurte grego dá-nos exatamente isso. Mas a grande questão é: como é que podemos integrar isto no nosso dia a dia sem que se torne uma obrigação aborrecida? A beleza do iogurte grego está na sua versatilidade. Não precisa de o comer simples e azedo se não for do seu agrado. Comece o seu dia com uma taça de iogurte grego. Junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas para adicionar uma textura crocante e gorduras saudáveis, um fio de mel para adoçar e algumas frutas vermelhas, como mirtilos ou framboesas, que são ricas em antioxidantes. É um pequeno almoço que o deixará saciado e a fornecer aos seus músculos os blocos de construção de que precisam desde o início do dia. Outra ideia fantástica é usá-lo como substituto das natas ou da maionese. Quer fazer um molho para a salada? Misture iogurte grego com um pouco de sumo de limão, azeite, alho picado e ervas frescas como a salsa ou os coentros. Fica delicioso, muito mais leve e carregado de proteína. Pode até usá-lo em pratos quentes,
para dar cremosidade a uma sopa de legumes ou a um caril, adicionando-o apenas no final para não talhar. Pense nisto. Ao fazer estas pequenas trocas, não está a adicionar uma refeição nova e estranha, está a enriquecer as refeições que já adora. Lembro-me de um senhor que acompanhei, o senhor Antônio, com os seus 75 anos. Queixava-se de que já não tinha força para a sua horta, a sua grande paixão. Sentia os braços e as pernas pesados, cansados. Sugeri-lhe algo muito simples. Depois da sua caminhada matinal, em vez de beber apenas o seu café, que comesse uma pequena taça de iogurte grego com um pouco de aveia. Ao princípio, ele foi cético. Mas ao fim de algumas semanas, ligou-me com a voz cheia de energia. Disse-me que se sentia diferente. Sentia que tinha mais vigor para cavar, para regar, para pegar no carrinho de mão. Não foi uma cura milagrosa da noite para o dia, mas foi o primeiro passo, o catalisador que o seu corpo precisava. Contudo, de nada adianta ter os melhores tijolos do mundo se os pedreiros não estiverem a trabalhar. Os nossos músculos são os pedreiros, e eles precisam de ser chamados ao trabalho. Combinar este aumento de proteína com um pouco de movimento é o que cria a verdadeira magia. E não estou a falar de ir para um ginásio levantar pesos pesados. O movimento pode ser simples e feito no conforto da sua casa. Um dos melhores exercícios que pode fazer chama-se o exercício de sentar e levantar. Sente-se na ponta de uma cadeira firme, com os pés bem assentes no chão. Cruce os braços sobre o peito e, sem usar as mãos para se apoiar, levante-se até ficar de pé. Depois, lentamente volte a sentar-se. Tente fazer isto 8 a 10 vezes. Este movimento fortalece os músculos das pernas, das coxas e dos glúteos, que são essenciais para o nosso equilíbrio e para a nossa capacidade de caminhar e subir escadas. Outra ideia. Enquanto espera que a água para o chá ferva, encoste-se ao balcão da cozinha e faça elevações de calcanhares. Simplesmente levante os calcanhares do chão, ficando na ponta dos pés. Aguente 1 segundo e desça lentamente. Isto é fantástico para os músculos da barriga da perna, que funcionam como uma segunda bomba para o nosso coração, ajudando o sangue a circular. Pode até usar garrafas de água de meio litro ou 1 litro como pequenos pesos. Sentado confortavelmente, levante os braços para a frente ou para os lados. A chave não é a intensidade, mas a consistência. É melhor fazer 10 minutos de movimentos suaves todos os dias do que esgotar-se uma vez por semana. Ao fazer isto, está a enviar um sinal aos seus músculos. Eu preciso de vocês. Por favor, fiquem mais fortes. E quando eles recebem este sinal e têm a proteína do iogurte grego à disposição, eles respondem. Eles reconstroem-se. Agora que já temos o nosso poderoso aliado, o iogurte grego, a trabalhar para nós, e o estamos a combinar com um pouco de movimento, vamos adicionar mais algumas ferramentas essenciais à nossa caixa de reconstrução muscular. Não podemos depender apenas de um único alimento, por muito bom que seja. A variedade é fundamental para garantir que o nosso corpo recebe tudo aquilo de que precisa. E o próximo alimento é um clássico, humilde, barato e incrivelmente eficaz. O ovo. Durante anos, os ovos foram injustamente diabolizados por causa do colesterol, mas a ciência mais recente já nos mostrou que, para a maioria das pessoas, o colesterol dos alimentos tem um impacto muito pequeno no colesterol do nosso sangue. Os ovos são verdadeiras cápsulas de nutrição. Um único ovo contém cerca de 6 a 7 gramas de proteína de altíssima qualidade, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais na proporção certa para o nosso corpo. Além disso, a gema é rica em nutrientes vitais como a vitamina D, a colina e a luteína, que são importantes para a saúde dos ossos, do cérebro e dos olhos, respectivamente. A facilidade de preparar ovos é outra grande vantagem. Um ovo cozido é um lanche perfeito para ter à mão, fácil de transportar e de comer. Ovos mexidos ao pequeno almoço com uma fatia de pão integral dão-lhe energia sustentada para toda a manhã. Pode até adicionar um ovo escalfado a uma simples sopa de legumes, transformando-a numa refeição muito mais completa e reconfortante.
Não subestime o poder de adicionar 1 ou 2 ovos ao seu dia. É uma forma simples e econômica de dar aos seus músculos exatamente o que eles pedem. A seguir, vamos virar a nossa atenção para o reino vegetal. Muitas vezes, associamos proteína apenas à carne, ao peixe e aos laticínios, mas as leguminosas, como as lentilhas, o grão de bico e todos os tipos de feijão, são potências nutricionais que fazem parte da nossa cultura gastronômica há séculos. Pense num bom prato de feijoada, numa sopa rica de lentilhas ou num simples arroz de feijão. Estes pratos não são apenas comida de conforto, são incrivelmente inteligentes do ponto de vista nutricional. As leguminosas oferecem uma combinação fantástica de proteína e fibra. A fibra é crucial porque ajuda a manter o nosso sistema digestivo a funcionar bem, controla os níveis de açúcar no sangue e dá-nos uma sensação de saciedade, o que nos ajuda a manter um peso saudável. Tente incluir leguminosas nas suas refeições pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Pode ser tão simples como adicionar uma lata de grão de bico escorrido e passado por água à sua salada, ou fazer uma grande panela de sopa de feijão para ter refeições prontas para vários dias. Outra ideia deliciosa é fazer a sua própria pasta de grão, o hummus, para barrar no pão ou para mergulhar palitos de cenoura. É muito mais saudável e saboroso do que muitas pastas de compra. Mas construir músculos não se resume apenas a comer. Há um hábito que é frequentemente esquecido, mas que é absolutamente vital: a hidratação. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Pense nos seus músculos como uvas. Quando estão bem hidratados, são firmes, cheios e funcionam na perfeição. Quando estão desidratados, tornam-se como passas de uva, enrugados e menos eficientes. A desidratação, mesmo que ligeira, pode levar a cãibras, fadiga e uma diminuição notável da força. Muitas vezes, quando nos sentimos cansados e sem energia à meio da tarde, o nosso primeiro instinto é tomar um café ou comer algo doce. Mas, na maioria das vezes, o nosso corpo está simplesmente a pedir água. A sede não é o primeiro sinal de desidratação. Quando sentimos sede, o nosso corpo já está em déficit. Por isso, o truque é beber pequenos golos de água ao longo de todo o dia. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água à sua vista, na mesa de cabeceira, ao lado do sofá, na cozinha. Se não gosta muito de água simples, adicione-lhe umas rodelas de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Os chás de ervas sem açúcar, como o chá de camomila, de cidreira ou de lúcia-lima, também são uma excelente forma de se manter hidratado. Por fim, há um nutriente que funciona em perfeita sintonia com a proteína e o exercício para otimizar a função muscular: a vitamina D. A vitamina D não é apenas importante para os nossos ossos. Há cada vez mais evidências de que desempenha um papel crucial na força muscular. Níveis baixos de vitamina D estão associados a uma maior fraqueza e a um maior risco de quedas. A nossa principal fonte de vitamina D é a exposição solar. Temos a sorte de viver num país com tanto sol e aproveitar 15 a 20 minutos de sol por dia, de preferência fora das horas de maior calor e com os braços e pernas expostos, pode fazer uma grande diferença. No entanto, durante o outono e o inverno, ou se tivermos uma pele mais escura ou passarmos muito tempo em casa, pode ser difícil obter o suficiente. É aqui que os alimentos e, possivelmente, a suplementação entram em jogo. Peixes gordos como a nossa amada sardinha, a cavala e o salmão são excelentes fontes de vitamina D. A gema do ovo também contém alguma. É sempre importante falar com o seu médico para verificar os seus níveis de vitamina D. Ele poderá aconselhar a toma de um suplemento, especialmente durante os meses mais escuros. Juntar estas peças, ovos, leguminosas, água e vitamina D, ao nosso hábito inicial do iogurte grego e do movimento, cria uma estratégia completa e robusta para reclamar a nossa força. E agora, chegamos ao conselho que lhe prometi no início, o segredo que muitas vezes é o mais negligenciado de todos quando se fala em construir e manter a força muscular. O mais curioso é que não é algo que se coma, nem um exercício que se faça.
O segredo mais subestimado para uns músculos fortes e saudáveis acontece enquanto não fazemos absolutamente nada. Acontece na cama, enquanto dormimos. Pode parecer estranho, mas os nossos músculos não crescem enquanto estamos a fazer exercício. O exercício, seja a levantar pesos ou simplesmente a levantar-se de uma cadeira, cria microlesões nas fibras musculares. É um estresse controlado. O crescimento e a reparação acontecem depois, durante o período de descanso, e o período de descanso mais importante e restaurador de todos é uma boa noite de sono. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento humano, que é fundamental para a reparação dos tecidos, incluindo o tecido muscular. É também durante o sono que o nosso corpo trabalha para reduzir a inflamação e consolidar as aprendizagens motoras que fizemos durante o dia. Se não dormirmos o suficiente, ou se a qualidade do nosso sono for má, estamos a sabotar todo o esforço que fazemos durante o dia. A falta de sono aumenta os níveis de cortisol, a hormona do estresse. O cortisol tem um efeito catabólico, o que significa que pode levar à degradação do tecido muscular. Portanto, dormir mal não só impede a construção de novos músculos, como pode até acelerar a sua perda. Pense nisto da seguinte forma: comer a proteína certa é fornecer os tijolos. Fazer exercício é dar a ordem para construir. Dormir é o tempo durante o qual os pedreiros efetivamente trabalham na obra, assentando os tijolos e tornando a estrutura mais forte. Se os pedreiros não tiverem tempo para trabalhar durante a noite, a obra não avança. Então, como podemos melhorar o nosso sono? Comece por criar uma rotina. Tente deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o nosso relógio biológico interno. Crie um ritual relaxante antes de se deitar. Em vez de ver as notícias na televisão, que podem ser estressantes, leia um livro, ouça música calma, tome um banho morno ou beba um chá de camomila. O seu quarto deve ser um santuário para o sono. Escuro, silencioso e fresco. Invista em cortinas opacas ou use uma máscara de olhos se houver muita luz. Se o ruído for um problema, considere usar tampões para os ouvidos. E talvez o mais difícil nos dias de hoje, evite ecrãs de telemóveis, tablets e televisões pelo menos 1 hora antes de se deitar. A luz azul que estes dispositivos emitem interfere com a produção de melatonina, a hormona que nos diz que é hora de dormir. Vamos agora juntar todas as peças deste puzzle. Imagine como o seu dia se pode transformar. Começa amanhã com uma taça nutritiva de iogurte grego com nozes e fruta, dando ao seu corpo o combustível inicial de que precisa. À meio da manhã, faz uma pequena pausa para fazer alguns exercícios simples de sentar e levantar enquanto ouve a sua rádio favorita. Ao longo do dia, vai bebendo água, mantendo os seus músculos e todo o seu corpo hidratado. Ao almoço, desfruta de uma saborosa sopa de lentilhas e uma salada. À tarde, apanha um pouco de sol na varanda ou dá um pequeno passeio pelo jardim, absorvendo essa preciosa vitamina D. Ao jantar, come um belo peixe grelhado com legumes. E à noite, desliga os ecrãs, relaxa e entrega-se a um sono profundo e reparador, sabendo que está a dar ao seu corpo a oportunidade de se reconstruir e fortalecer. Não parece uma receita para uma vida com mais energia e independência? Lembre-se, o objetivo disto tudo não é transformar-se num atleta de alta competição. É sobre as pequenas grandes vitórias do dia a dia. É sobre ter a força para pegar nos seus netos ao colo sem sentir dor nas costas. É sobre ter a confiança para carregar os seus próprios sacos de compras do carro para casa. É sobre conseguir subir as escadas do seu prédio sem ter de parar a meio para recuperar o fôlego. É sobre manter a sua autonomia, a sua dignidade e a sua alegria de viver. Trata-se de viver a sua vida nos seus próprios termos, com vitalidade e sem medo. Gostaria muito de ouvir a sua história. Qual destes conselhos ressoou mais consigo? Já experimentou alguma destas dicas? Tem algum truque especial para se manter forte e ativo? Por favor, partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua sabedoria pode ser a inspiração de que outra pessoa precisa para começar a sua própria jornada.
Se este vídeo lhe foi útil de alguma forma, se lhe deu uma nova perspectiva ou um pingo de esperança, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples, mas ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que, tal como nós, procuram formas de viver melhor e com mais saúde. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações. Assim, não perderá os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar dicas e conselhos práticos para uma vida longa, feliz e cheia de energia. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua companhia. Cuide de si, cuide da sua força e nunca se esqueça. A idade pode ser apenas um número no bilhete de identidade, mas a vitalidade é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Até a próxima!